O nosso inimigo não está aqui. O nosso inimigo está a uns 300 quilómetros. Esta tirada, assim desenquadrada, poderia perfeitamente ter sido retirada de um discurso de um discurso de guerra, de um discurso feito por Zelensky, a referir-se ao invasor russo, ou o discurso feito por alguém que luta contra uma rede terrorista, contra um cartel de droga, enfim, podia ser retirada de vários contextos. Mas, infelizmente, em pleno século XXI, esta tirada foi retirada, passa a redundância, de um discurso de um dirigente de futebol em Portugal, um dirigente que o é há mais de 30 ou 40 anos, um senhor já com uma provecta idade, que quase tinha idade para ser meu avô, e eu já tenho idade para ser avô, um senhor que reclamam para si o estatuto do presidente mais titulado de todos os clubes do mundo. Sem funfuns nem gaitinhas. Falo concretamente, esta declaração, o nosso inimigo não está aqui, o nosso inimigo está a uns 300 quilómetros, esses é que necessitam como resposta da nossa união e do nosso trabalho. Jorge Nuno Pinto da Costa, é dele que me refiro, é ele o indivíduo que quase que tinha idade para ser meu avô, e eu já tenho idade para ser avô de alguém, é ele, Pinto da Costa, o dirigente que, segundo os seus acólitos, é o dirigente, o presidente mais titulado do mundo, é dirigente, é presidente de um clube há 30 ou 40 anos, enfim, é alguém que tem responsabilidades. É o presidente de um dos maiores clubes portugueses, é o presidente do clube mais importante de uma região do país, enfim, é um presidente de um clube que tem milhares e milhares de atletas, de jovens atletas na formação. É um clube que tem milhares e milhares de adeptos e gente boa. A minha questão é esta: que linguagem é esta? Para quem fala de desporto, para quem fala de futebol. O nosso inimigo, ó Presidente, não tomou os comprimidos. No futebol, no desporto, não há inimigos, há adversários, há rivais, agora inimigos. Esse tipo de linguagem é isso precisamente que tem sido o desporto, ou neste caso o futebol. É isso que tem sido o futebol português nos últimos 35, 40 anos. Mais ou menos o tempo que o senhor tem de presidente do seu clube. E o senhor também sabe, e agora dirijo-me a si, Presidente, o senhor também sabe que há muitos esportistas que não se identificam com esse tipo de diálogo, que não se identificam com esse tipo de conversa. Isso, no Brasil, esse tipo de conversa é o chamado conversa para boi dormir. Aqui em Portugal, a gente fala, conversa, isso é para os índios, é para a malta, para os adeptos indefetíveis, é para aquele tipo de adeptos que hoje votam no A, defende o A até à morte, mas se o A tiver algum problema com a justiça, nenhum deles votou no A, sempre apoiaram foi o B. Portanto, é normal, a massa adepta, as massas, a população, precisam sempre de um líder, e se nós olharmos na história, todos os líderes, sejam eles o que forem, a grande maioria, se foram populistas, não todos, e ainda bem. Voltando a essa conversa, a esse discurso perfeitamente disparatado. Presidente, o senhor se puser as mãos na consciência, percebe perfeitamente e sabe perfeitamente, porque reconheço-lhe alguma inteligência e é tido aí, porque como cita de vez em quando uns... Também é sempre o mesmo poeta.
tem que passar a recitar outros poemas, que essa de não sei para onde vou, isso já, também já chega. Há aí outras coisas. Mas, como eu lhe estava a dizer, hoje em dia, o novo futebol de hoje em dia, século XXI, não pode ser resumido a essa linguagem. Entende? Essa coisa dos inimigos, o que é isso? Isso é um ambiente que era um ambiente que deu cartas ali nos anos 80, início dos anos, lembra-se, 80, 90, pois, onde o futebol era dominado pelo ódio, pelo medo, pelos capangas, sabe? Aquela malta que pressionava os jornalistas, que pressionava os árbitros, até mesmo dentro do campo, que entravam em campo e isso era o discurso dessa altura, aquele discurso do agente do Norte, os mouros, isso já não cola, a sério. E eu sempre que vejo alguém agarrado a esse tipo de discurso, é alguém que está parado no tempo. O futebol é uma indústria. E o senhor deve saber melhor do que muitos, porque o senhor já foi muitos títulos e já batalhou muito pelo seu clube e com o seu clube. E o senhor deve saber que é cada vez mais difícil combater, estamos a falar de uma forma geral, com regras, com norma, com legalidade e não sei o quê, é muito difícil combater, já sempre o foi, mas agora ainda mais, os grandes tubarões do futebol europeu. E não é com essa linguagem. O futebol português, a nível de dirigismo, tem que levar uma abanadela. E enquanto houver gente, enquanto houver dirigentes que continuam a ir ao beijamão e continuam a achar que este tipo de discurso dos nossos inimigos, em vez de se falar dos nossos rivais, os nossos adversários, mas que são parceiros, têm que ser parceiros de negócio, porque hoje em dia o futebol está transformado numa gestão num negócio, uma indústria. E esse tipo de linguagem o ódio, os inimigos, isso é o tipo de linguagem que era usada quando a gestão do futebol era uma gestão de merceeiro. Punha-se o lápis na coisa e pronto. E hoje em dia não é assim. Não deve ser assim. E se a decalagem, se a diferença entre o futebol em Portugal e o futebol nos países mais ricos da Europa é uma diferença abismal do ponto de vista financeiro. Estamos a falar daquilo com que se compram melões, percebe? Aquela coisa. É perfeitamente incrível e é irracional o senhor que tem responsabilidades vir com essa coisa do inimigo, o nosso inimigo. Isso funciona para a malta assim, mas eu acho que o senhor é mais do que isso. Ou então, se calhar é chegado à altura, efetivamente, não da sucessão, porque eu acho que o seu clube, assim como nenhum outro clube, é uma monarquia, porque eu tenho a certeza que a grande maioria dos adeptos do Porto, nenhum deles se revê nesta conversa do inimigo. Isso funciona para os capangas, funciona para aquela malta das claques, desses grupos assim, não sei o que, mesmo assim não será para todos. Percebe? Uma coisa é nós no café, aqueles gajos, isto ou aquilo. Agora o senhor com os inimigos, fica-lhe mal. Fica-lhe mal. E eu tenho a certeza que o senhor, eu sei, que o senhor fora dos holofotes é outra coisa. Já agora que falam em holofotes, não se esqueçam, está aqui em cima, subscrevam o canal, deixem comentários, partilhem, ativem o sininho, que é para seguir aqui o canal, que é para darem mais força a isto. E pronto, espero que esta conversa do inimigo cada vez mais deixe de existir no léxico e no vocabulário das pessoas do desporto. E já é tempo de vir uma lufada de ar fresco para haver novos dirigentes, principalmente com outra mentalidade. A sério.
Também? Perceberam? Era só isto.